Hoje a gente conversa com a nutricionista Patrícia Maguno. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É isso mesmo? Uma alimentação dá para regular aí a pressão arterial? Uma boa alimentação? A má alimentação é um dos grandes causadores da hipertensão arterial, assim como a obesidade e outros fatores. Então, a boa alimentação equilibrada, balanceada, não só a redução do sal, como muitos pensam, né, que o sal também é importante para a gente, ela vai ajudar a contribuir para manter os níveis, às vezes com medicamento, através de medicamentoso ou ajuda de suplementos, mas a alimentação é primordial, assim como a atividade física. Pressão arterial, quando a gente tem hipertensão, é quando o coração ele precisa, por alguma razão, bombear com mais força o sangue para o nosso corpo em geral. Ou quando você tem um enrijecimento das artérias, isso faz também com que ele precise bombear com mais força. Pessoas mais idosas, né? 40%, com 40 anos, você tem 40% de chance de desenvolver a hipertensão. 50 anos, 50%, 60 anos, 60%, por causa desse enrijecimento. Só que isso pode acontecer muito mais precocemente se você for sedentário e se a sua alimentação não for balanceada. Inclusive, pessoas jovens e pessoas magras têm hipertensão. Um dos fatores da hipertensão também é o estresse, também são os níveis de cortisol elevado, a adrenalina, aquele momento de vigília que você precisa desligar para dormir, a pessoa que tem insônia, a pessoa que tem apneia, uma pessoa magra, ela também pode ter estresse, ela pode ter uma propensão maior para ter hipertensão. Então, precisa ser tratado mesmo sendo magro. E de que forma uma boa alimentação pode ajudar? Como eu trouxe aqui para vocês, né, essa alimentação roxa, não que necessariamente tem que ser apenas esses alimentos, mas eu sou fã da alimentação roxa porque contém flavonoides. Dentro da família dos flavonoides estão as antocianinas e elas ajudam a evitar ou reverter essa inflamação que acontece na parede das artérias. Então, ela ajuda a evitar a aterosclerose, claro que somado à atividade física, o consumo não excessivo de sal, quanto de sal total a gente tem que consumir no dia, né? Você não vai pegar uma colher de chá, que é a quantidade que a gente precisa, colocar ali na sua cozinha e vai, né? A gente só tem que trabalhar com moderação e os cuidados, porque os alimentos industrializados, sejam eles doces ou salgados, eles contêm sal. Para você ter uma ideia, um pacote de macarrão instantâneo contém 1.900 mg de cloreto de sódio. 2.000 mg é a quantidade diária que a gente precisa ingerir durante o dia. Quer dizer, comi um macarrão instantâneo, pronto, acabou. Por isso que até crianças estão tendo hipertensão, por causa dessa grande quantidade de consumo de alimentos industrializados. Contém muito sal, muito sódio. Todos os alimentos aqui são excelentes para função cardiovascular, função circulatória e ajuda também no metabolismo. Outra coisa que é super importante é o azeite e alimentos fontes de ômega 3, como eu trouxe aqui a sardinha, salmão, todos os alimentos, os peixes de água salgada contêm fontes legais de ômega 3, o abacate também, a romã. A gente trabalha na nutrição funcional com extrato seco padronizado, a gente suplementa o paciente, até mesmo o gengibre, que é Toda vez que entra no consultório, o paciente fala assim, o gengibre eu não consumo porque eu tenho hipertensão. Mas é um mito. Gengibre é bom. Pode consumir gengibre. Inclusive, tem um artigo recente, agora de 2019, que ele é lógico, a gente já sabia que ele é um alimento muito bom, anti-inflamatório. E ele tem pesquisas que evidenciou o quanto ele faz bem para o hipertenso. No inverno, os idosos, aumenta mais a pressão dos idosos. Por que isso acontece? Eu vejo assim que os idosos, principalmente, geralmente já são hipertensos, tomam medicação e aí eles têm outras comorbidades, como por exemplo o diabetes. Esse diabetes, como eles são mais idosos, eles não têm a sensibilidade. Ao perceber que cai a temperatura, ele vai contrair
as artérias, né? E aí a pressão dele vai precisar bombear mais para esquentar esse corpo e é onde aumenta a pressão. Quais são os cuidados que precisa ter com a pessoa idosa, com o paciente de mais idade hipertenso? Precisa manter ele bastante agasalhado, precisa manter-se hidratado essa pessoa, ele precisa estar cuidando dessas oscilações que pode ter na hipertensão, por isso é importante fazer o acompanhamento médico, aferir a pressão em casa pelo menos 3 vezes durante essa mudança aí de temperatura, alimentos quentes, chás E saudáveis. e saudáveis. Pergunta dos nossos telespectadores: qual é o tipo correto de sal? Sal branco, o sal refinado, ele passou por um processo de refinamento e esse processo, infelizmente, tira todos os oligoelementos e acaba tirando também o iodo, ele fica puro, ele fica só o cloreto de sódio. Então, ele é muito mais forte para o nosso organismo, ele entra com muito mais peso no nosso organismo. Tanto é que é adicionado o iodo, já que a gente consome demais esse sal refinado, para não desenvolver, para a gente não desenvolver o bócio. E aí o sal rosa, ao contrário, ele tem 84 oligoelementos, ele é integral, ele é puro, ele contém muito mais. Até o paciente fala assim, eu não gosto do sal rosa porque ele é menos salgado. Sim, ele é. E ele tem um cheiro diferente, sim, porque ele vem de pedras vulcânicas. Então, ele tem um gosto estranho, né? E se você não gosta do sal rosa, por exemplo, você pode usar o sal grosso ou o sal marinho. E quanto mais processado, pior é, né? Mesmo caso do açúcar, né? É, exatamente. Nada é pior do que o açúcar como o caso, cristal. o sal refinado, ele é um sal ultraprocessado. E quais são os alimentos vilões? É o sal, o que mais? São todos os alimentos que é consumido em excesso, o sal em excesso e principalmente os alimentos processados e os ultraprocessados. Até mesmo a bolacha de maisena, que muito idoso consome, ele tem muito sal e ele não é interessante para o hipertenso. Mais uma pergunta, é verdade que suplementar magnésio ajuda a reduzir a pressão alta? O magnésio ajuda a, às vezes, até reduzir pela metade o uso desses medicamentos, porque o medicamento para hipertensão tem muitos efeitos colaterais. Um deles é a perda excessiva de vitaminas e minerais, que acontece, a gente tem na parte renal, na função renal, esses medicamentos hipertensivos, na hora que passa o sangue na parte da função renal, a gente faz uma reciclagem desses nutrientes. E aí, com o medicamento antihipertensivo, tem a perda. E aí você fica com a deficiência de potássio, de magnésio e vários outros oligoelementos que a gente chama. E aí é interessante o magnésio porque ele ajuda a deixar mais maleável as nossas artérias. Então ele é muito bom, por isso que ele ajuda a reduzir a pressão. Uma última perguntinha, paciente hipertenso pode ou deve usar aspirina visando a prevenção do AVC? Vai depender do seu médico. Somente em casos mais graves, casos mais sérios, que se deve ser usada aspirina. Obrigada, Patrícia. Tá? Um beijo. E até a próxima. Obrigada você também pela sua companhia.